Obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Coutinho, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante um momento que nós gostaríamos que a Câmara nos clarificasse, que é o Decreto-Lei 57 de 2019. O 57 de 2019, de 30 de abril, este documento, este Decreto-Lei, veio criar um quadro de funcionamento das principais autarquias, Câmara e freguesias, num quadro que não tem a ver com o quadro anterior, que vinha o que era o 73 de 2013. Este 57 de 2019 confere a competência às freguesias de uma forma mais alargada e cria também um espaço direto de transferências de recursos do Orçamento de Estado para as freguesias. Salvo se, e está plasmado no seu artigo 2º, a Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara, assim o impeça. Ou seja, a nossa reflexão sobre esta matéria é se a Câmara de Oeiras e as autarquias em Oeiras vão romper um pouco com o status que nós vimos sempre continuadamente a denunciar, que é um subaproveitamento das capacidades instaladas nas freguesias, se de facto vai aproveitar esta oportunidade que o 57 de 2019 agora cria, se vai obedecer às competências que estão identificadas no seu artigo 2º, o ponto 1º, ou se vai manter o número 3 do mesmo artigo. É de facto uma questão política-chave para romper com aquilo que faz de Oeiras o campeão do centralismo em relação a esta matéria na área metropolitana de Lisboa. De facto, não há nenhum município tão central, tão centralista como o nosso. E os números são isso. Isto é uma situação que tem a ver com números. Mas, de facto, este decreto-lei, que é de agora, 30 de abril, vai criar um espaço novo. Pensamos também, de uma forma intelectualmente honesta, que tem que haver uma graduação nesta transferência. Não se pode fazer tudo de repente. Mas gostaríamos que a Câmara nos trouxesse aqui um plano concreto de convergência para esta descentralização efetiva. Tanto mais que as verbas poderão ser afetadas diretamente às freguesias e, de facto, tudo isto não tem só a ver com verbas, tem a ver com estruturas, tem a ver com pessoal, tem a ver com um conjunto de organização que o Oeiras não está, as freguesias em Oeiras não estão minimamente preparadas para responder cabalmente e totalmente a este decreto. Mas pensamos que em 2019, 30 de abril, sai um decreto, sai uma nova orientação e, de facto, esta orientação era bom que o Oeiras refletisse sobre ela e que nós, Assembleia Municipal, soubéssemos qual era a verdadeira intenção do Executivo Camarário em relação a isto e houvesse um quadro evolutivo para esta convergência num espaço temporal de 2, 3 anos que tivesse efetivamente resolvido. Porque estamos convencidos que os executivos que estão nas juntas e as assembleias de freguesia estão manifestamente subaproveitados. E era bom, inclusivamente para o órgão central Câmara, que de facto a otimização destas capacidades fossem desenvolvidas em pleno. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Deputado Jorge Bracana, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou reportar-me especificamente à proposta número 5, porque, de facto, parece-me, enfim, estou na dúvida se hei de elogiar ou criticar aquilo que é uma realidade refletida nestes mapas. É que algumas, ou melhor, todas as uniões de freguesia gastaram menos do que aquilo que lhes tinha sido atribuído. Não sei se é de facto elogiar na medida que reflete de alguma maneira preocupações financeiras por parte dessas freguesias,
ou será de criticar na medida em que não aproveitaram todos os valores que a Câmara tinha colocado à sua disposição para, de facto, desenvolver os itens a que se reporta este documento. O que é certo é que temos aqui em análise uma proposta de redução da cabimentação por facto de não ter havido a utilização integral dos dinheiros distribuídos ou relativos a 2018. Eu julgo que as freguesias, em meu entender, e julgo que não será um entendimento único nesta Assembleia, enquanto órgãos de base do poder local, são um elemento fundamental junto às populações. E o facto de assumirem ou deverem assumir atividades para as quais estão, entre outras, dispõe de grande capacidade, como é o caso das comemorações, das festas, percebe-se que a Câmara lhes dê o apoio financeiro como deu relativamente a esta questão. O que eu gostaria de perceber, de facto, enfim, e se for possível aos seus presidentes de junta referirem fundamentalmente àqueles que, como digo, se demonstra terem consumido, entre aspas, valores muito aquém do que lhes estavam atribuídos, que era o caso da Junta de Barcarena e da União das Freguesias de Oeiras, Paços de Arcos e de Caxias. Poderá parecer realmente uma ação importante. Nós vivemos, apesar de tudo, continuamos com alguns problemas financeiros e julgo que podemos dizer, e não será populismo, que gastar dinheiro em algumas destas festividades, se calhar, se eram injustificadas. Mas não deixo aqui, de facto, de salientar e trazer à colação estes aspectos na medida em que me parecem de ponderar. Porquê? Porque isto poderá levar a Câmara, no próximo ano, ou ainda em 2019, a atribuir para estes efeitos a estas freguesias um valor ajustado àquilo que eles gastaram efetivamente no ano anterior, o que, de facto, poderá ainda mais, no fundo, constituir uma centralização que esta Câmara, e já foi dito aqui por muitas das bancadas, tem relativamente às freguesias, ou seja, uma extrema dificuldade em descentralizar. E, portanto, se as freguesias lhe dão a possibilidade de ela reduzir estes apoios, enfim, esperemos que o não suceda, mas nada nos garante isso. Mas gostaria realmente de ouvir, se fosse possível, aos seus presidentes, enfim, que aqui estão presentes, as razões porque não houve o gasto integral, ou quase integral, dos montantes atribuídos, no caso de Barcarena, 4.500 euros, e no caso das uniões das freguesias de Oeiras, Paços de Arcos e Caxias, 22.500 euros. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Sr. Deputado Nuno Guzmão, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não é a primeira vez que eu vou falar também acerca deste assunto. A nossa posição relativamente à questão como são tratadas as juntas de freguesia no Concelho de Oeiras é por demais conhecida e tenho a saudar aqui a intervenção do deputado Carlos Coutinho da CDU, porque retirou muitas das palavras que eu pretendia aqui dizer. Subscrevo-a na íntegra e não tenho problema algum em dizê-lo. As juntas de freguesia são, e não é de hoje, digamos que o parente pobre de uma Câmara extremamente centralista. Bom, e eu não tenho a menor dúvida, e olhando aqui para os valores, se não foi executado estes valores que aqui estão, foi porque certamente as juntas de freguesia não tiveram competências, não é competência, competências, meios humanos e outros para os executar. E basta, eu não sei se todos os seus deputados conhecem as diversas atividades que muitas destas uniões de freguesia desenvolvem, e são algumas, mesmo com parques de recursos e com parcas competências, para o fazer. E isso é notório, quer dizer, eu acho que quem conhece um bocadinho do que é a orgânica e das competências que foram descentralizadas nas juntas de freguesia e dos meios humanos que têm,
é manifestamente impossível fazer mais. Aliás, e nós percebemos isso pelo grau de discussão, quer dizer, provavelmente isto serão números que serão apresentados, inclusive nas assembleias de freguesias respectivas. Mas, enquanto não for alterado este paradigma em Oeiras, que só a Câmara é que faz, e mais, só a Câmara é que pode fazer, dificilmente esta situação se irá alterar. Agora, também tenho que o dizer, e quatro dos presidentes de junta de freguesia que aqui estão ganharam as eleições respectivas nas suas uniões de freguesia, sendo da força política do I9. Portanto, é algo, o que se passa em Oeiras neste mandato relativamente a estas questões, não é de agora, não é do mandato anterior, não é do anterior ainda, é uma história já subejamente conhecida de todos. E é legítimo politicamente que assim seja. É legítimo politicamente que assim seja. As pessoas votaram e votaram maioritariamente, pelo menos para a Câmara Municipal, não para a Assembleia Municipal, mas para a Câmara Municipal votaram maioritariamente neste Executivo. Agora, e a nossa posição do CDS não reflete este exercício do poder local desta forma, sem descentralizar, sem atribuir competências, sem atribuir meios humanos e, correspondentemente, meios financeiros, não reflete. Muito obrigado. Obrigado. Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Barcarena, faz favor. Muito boa tarde. Apresento os meus cumprimentos à Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, Senhor Vice-Presidente, Senhores Vereadores, colegas deputados, público e senhoras funcionárias. Bom, estes 4.500 nós gastámos 2.500. Porquê? Fizemos festas. Os 1.000 euros da sardinhada só são pagos, por caso de não saberem, se nós efetuarmos a sardinhada e de acordo com o montante que efetivamente gastarmos. Sendo que os 1.000 euros são o teto. Se nós gastarmos 1.500, só nos dão 1.000. Nós não fizemos a sardinhada porque, efetivamente, a Junta de Freguesia de Barcarena não tem capacidade para fazer a sardinhada, não tem pessoas nem local para fazer. Tentámos agilizar com algumas coletividades e não conseguimos. Aconteceu exatamente a mesma coisa este ano. Antecipadamente, questionámos se de facto havia interesse de alguma coletividade, de alguma força viva da freguesia fazer. Nós dávamos as sardinhas, dávamos o pão, portanto contribuíamos com a condição sempre de que seria dado à população, não podia ser vendido. Isso não são palavras mágicas. Quando a parte contrária houve, tem que ser dado, eles tentam ter lucro. E disseram que não. Portanto, este ano a Freguesia de Barcarena, mais uma vez, não vai poder fazer a sardinhada porque não tem como. Quanto às viaturas, posso lhe dizer que só não recorremos a essa verba porque, efetivamente, sempre que precisámos para fazer passeios, porque os fizemos, e idas ao teatro, porque também as fizemos, com as pessoas da nossa freguesia, recorremos a autocarros da Câmara que estavam disponíveis e não tivemos que pagar. Portanto, ficaram 2.000 euros por receber, e mais uma vez, esses 1.000 euros também são pagos na proporcionalidade daquilo que nós gastarmos, está bem? Portanto, não são verbas que são atribuídas tal como para as festas, porque, por exemplo, nas festas gastámos um pouquinho mais, nas festas dá-se os 2.500, ponto. Não fazem perguntas, claro, mas a Câmara pede-nos para depois dizermos que festas é que fizemos, que festas é que não fizemos, mas não nos questionam sobre os gastos. Na questão dos transportes e da sardinhada, há um teto, independentemente do valor que nós gastarmos, se for menos, dão-nos menos, se for mais, só nos dão até 1.000. Penso que esclareci o senhor deputado. Em relação ao senhor deputado Carlos Coutinho, eu tenho que confesso que fiquei um pouquinho assustada quando começou a falar sobre o novo diploma, sobre a descentralização de competências. Fiquei assustada, mas depois ouviu no final, atentamente, e compreendi que a sua preocupação, neste caso, é a preocupação do Executivo da Junta de Freguesia de Barcarena. Efetivamente, esse diploma é um diploma que diz muita coisa, que quer dar muita coisa, só que se esqueceram de uma coisa essencial, é perguntar às juntas se têm condições para, efetivamente, receberem
essas competências. E quando eu digo aquilo que disse ao final, muito importante, as condições estruturais para receber os funcionários, que nós, por exemplo, na Junta de Freguesia não temos. Nós temos uma sede que muito mal dá para ter 4 funcionários, em que a nossa assistente social está num gabinete que quando, por acaso, temos a psicóloga à sexta-feira de manhã, a assistente social tem que ir trabalhar para o pé dos administrativos ou então vai para o pé de mim. Mas, quando por acaso vai lá, mais raramente, de forma bastante mais aleatória, a pessoa, a doutora que dá assistência aos imigrantes, também a nossa assistente social tem que sair. Agora perguntem-me, porque nós não temos espaço. Como é que nós conseguimos receber as pessoas que a Câmara nos vai mandar para este aumento de competências? A creche, que nem sequer vou falar do estaleiro, porque isso já é uma guerra antiga e a Câmara, muito simpaticamente, já nos acedeu e estamos a tratar dessa situação. Neste momento temos 7 ou 8 pessoas no estaleiro, de contas 8 pessoas no estaleiro, isto, há 3 que não tomam banho lá porque não conseguem. E eu convido-vos, antes de falarem nisto, conheçam a realidade das freguesias. Eu com isto não estou a dizer que não quero as competências. Temos é que antes de aceitá-las, preparar as freguesias para recebermos os trabalhadores com a dignidade que eles merecem, porque acima de tudo são pessoas. E antes da política estão as pessoas. Portanto, eu fiquei preocupada até que efetivamente ouvi a sua parte final e percebi que a sua preocupação é a minha preocupação. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Porto Salvo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, cumprimento a mesa, o Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, estimados colegas, caro público. Bom, depois daquilo que a minha colega Sandra, Presidente de Barcarena, acabou de dizer, pouco mais há a dizer. Porque havia realmente aqui alguma confusão. E a confusão é que não há verbas a retirar, não há verbas a devolver. Há, é sim, determinada uma verba em que a Câmara Municipal apoia um determinado evento com, por exemplo, 1.000 euros. E se nós gastarmos 800, recebemos 800. Se gastarmos 1.100, recebemos 1.000. Portanto, esta é a realidade, foi aquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer. E sobre o problema que se pôs aqui, de que há o perigo da Câmara vir a reduzir as verbas porque não foram gastas, não é real. E não é real por uma razão. Há muito pouco tempo foram negociadas as verbas para este ano e foram aumentadas. Portanto, não estamos preocupados com isso. Queria apenas deixar este esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente da União de Freguesias de Carnaxide, por favor. Boa tarde, cara Presidente da Assembleia, caro Presidente da Câmara, caro Vice-Presidente, caros deputados. Dizer-lhes que a União de Freguesias de Carnaxide e Queijas não gastou 609,85 €, e isso deveu-se aos arraiais que realizamos no ano passado. Conseguimos um bom fornecedor no ano passado, nos apresentou preços mais competitivos e nessa situação não houve falta de competência da Junta ou dos nossos funcionários para executar esta verba. Foi sim uma questão de poupança, conseguimos poupar, conseguimos realizar mais, não houve falta de sardinhas, conseguimos realizar os eventos, toda a população ficou satisfeita com o que realizamos, houve sim uma poupança da verba que estava destinada a nós, disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Madalena Castro, tem a palavra, faz favor. Boa tarde, Sra. Presidente, Sr. Presidente da Câmara Executivo, estimado público, Srs. Deputados e Deputadas Municipais. Como já foi referido pelos anteriores Presidentes de Junta, cada situação aqui referida é uma situação diferente, porque relativamente às verbas que foram disponibilizadas e cabimentadas pela Câmara Municipal, houve situações em que as juntas ou as uniões de freguesia não gastaram toda a verba e daí que é preciso fazer esta retificação de cabimento.
No caso da União de Freguesias, como a maioria dos deputados deve saber, a União de Freguesias dispõe de um autocarro e, essencialmente, nós não gastamos a totalidade da verba que nos é disponibilizada anualmente para deslocações que são essencialmente de escolas, de associações, de passeios com séniores, tendo utilizado, obviamente, o autocarro da União de Freguesias. Penso que este ano, 2019, isso não vai acontecer, infelizmente, se calhar vamos gastar mais, porque o autocarro da União de Freguesias está velho e está quase sempre avariado e, portanto, já estamos a recorrer com alguma frequência ao aluguer de autocarros por essa razão e porque, enfim, isto um bocadinho ao lado, mas até temos tido alguns sustos que o autocarro fica parado perante compromissos já assumidos. Mas foi essencialmente pelo uso do nosso equipamento, por uma racionalização de custos e porque também percebemos que o ano passado não tivemos tantos pedidos como já temos este ano. Foi o primeiro ano de mandato, enfim, este ano estamos a registrar muito mais pedidos e também por estas razões penso que vamos gastar muito mais dinheiro em aluguer de autocarro. É tudo, Sra. Presidente. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Algum dos seus deputados se deseja manifestar mais? Peço então ao Executivo, se quiser usar a palavra, por favor. Muito obrigado. Srs. deputados, depois das respostas que os Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia e União de Freguesia deram, quero apenas tocar em 2 pontos. O Sr. Deputado Carlos Coutinho não está, dizer à bancada da CDU, que agradeço depois se puderem transmitir ao Sr. Deputado Carlos Coutinho, que a Câmara o que vai fazer em relação ao diploma citado é respeitar a lei. Vai comunicar às juntas para as juntas se pronunciarem e segue-se o previsto na lei. Pronuncia-se a Câmara e pronuncia-se a Assembleia Municipal. Todavia, há uma questão recorrente que não posso deixar passar. Foi trazida pelo Sr. Deputado Nuno Guzmão. O que Vossa Excelência faz com os seus Presidentes de Junta é aquilo que em política se pode designar de um abraço de urso. Nada a compará-lo a um urso. Mas o senhor o que quer fazer é dizer que os senhores deputados... Faz dos senhores Presidentes de Junta e União de Freguesia como uns ineptos, coitadinhos, que andam ali a sofrer, sufocados pela Câmara Municipal. Nós somos seres sufocantes que andamos a destruir. Veja, eu olho para o ar deles, coitadinhos, andam ali aos caídos. É uma Câmara centralista. Às vezes, eu não sei se sou eu ou se são Vossas Excelências que não vivem no Conselho de Oeiras ou que não conhecem a realidade do Conselho de Oeiras. Será que a vida em Oeiras é assim tão horrível? É que os seus Presidentes de Junta, quando reúnem connosco, não nos transmitem a dor profunda em que vivem, de serem sufocados por esta Câmara centralista, ou centralismo, ou a centralizadora. Ouvi aqui centralista, centralizadora, centralista. O Sr. Presidente, o Dr. Isaltino, eu às vezes ouço falar da condução política da Câmara e eu próprio passo a ter medo do Presidente da Câmara. Porque o Dr. Isaltino é um Presidente que sufoca todas as juntas de freguesia, não dá condições nenhumas de trabalho, quando trabalha com as juntas não pede opinião, e é por isso que Oeiras é este inferno em que é horrível viver. Em que é horrível viver aqui. Em que não se respeita a democracia, ou a forma como nós vemos a democracia. Nós devemos estar muito errados. A sério, nós devemos estar muito errados. Veja ali o Sr. Presidente Inigo, as realizações dele, com certeza, são aquelas coisinhas que nós deixamos fazer, coitadinho. Ou a Sra. Presidente, a minha Presidente de freguesia, ali a doutora Sandra, também, que não tem meios, ou Algés, ou Oeiras, não têm meios para realizar. Como se as uniões de freguesia não fizessem trabalho importantíssimo todos os dias, em todas as áreas. E a Câmara fosse um monstro que os absorve. Aos seus deputados, há um mínimo de decência política que tem que ser praticada por todos. Por todos. Não há nenhuma relação. E, de uma vez por todas, os seus deputados têm que compreender isto. O respeito que têm que ter pelos seus presidentes de freguesia e de união de freguesia é o mesmo que nós temos.
Nós não dizemos aos seus presidentes o que é que eles devem fazer, ou o que é que eles podem fazer. Eles têm que nos dizer o que é que têm capacidade para fazer. Naturalmente que depois saem estas legislações avulsas, que não ouvem os municípios, e que vão duplicar, em alguma medida, as despesas. Vossa Excelência há bocado falava das despesas, que a Câmara de Oeiras está a engordar, engorda, mas depois esquece que o diploma que foi citado também vai engordar as despesas do Estado. Vai sair caro, vai duplicar. Portanto, Sr. Deputado, queria sossegar quem estiver preocupado que nós não estamos a sufocar as freguesias do Conselho. Pelo contrário, nós gostamos de colaborar com elas e achamos que são parceiros essenciais na governação do território do Oeiras. Muito obrigado, Sra. Presidenta. Muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Guzmão, faz favor. Muito rapidamente. Posso falar, Sr. Presidente? Faz favor. Posso? Sr. Vice-Presidente, eu acho que atingimos, não foi o grau 0, foi agora aqui o grau menos 20 da demagogia política, porque acho que todos nós ouvimos aqui aquilo que eu disse, e aquilo que eu disse não teve nada a ver com dar aqui abraços de urso aos seus presidentes de junta de freguesia, de todo. O que há é uma crítica que não é de agora, e anteriormente também não houve abraços de urso aos seus presidentes da junta de freguesia, relativamente a outras matérias que já vieram inclusive aqui a esta Câmara, e que têm que ver com uma opção política que é legítima. Eu próprio, inclusive, na minha intervenção, disse que essa opção política foi a mais votada. Eu reconheci isso aqui. Portanto, parece-me perfeitamente despropositado, não encaro isto pessoalmente, como é óbvio, encaro politicamente, mas parece-me perfeitamente despropositado essa questão. Nem eu estou à espera de condicionar os presidentes de junta de freguesia, digamos, por uma força política do CDS nesta Assembleia. Seria tonteria da minha parte sequer pensar nisso. A única questão que eu fiz aqui foi, e acho que isto foi latente para todos, uma constatação óbvia. A Câmara Municipal de Oeiras é um executivo centralista, não é de hoje, não é do mandato passado. O mandato passado nem era o Sr. Presidente Isaltino Moraes, que era o Presidente, foi nessa altura também. Anteriormente, quando era o Sr. Presidente Isaltino Moraes, era, e não vejo o que é que isto tem de tão surreal, porque efetivamente é isso que acontece. A questão dos seus presidentes de junta não terem que se... Bom, eu não tenho que falar por eles, como é óbvio, não é? De não se queixarem, faz parte da dinâmica política. Eu acredito é que todos eles, e não tenho a menor dúvida, todos eles, sem exceção, fazendo parte da força política que governa este Conselho ou não, gostariam de ter mais competências, mais meios humanos e financeiros para executarem mais trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada Celeste Tama, só favor. Eu lamento muito, o Sr. Deputado Nuno Guzmão já gastou mais 2 minutos e 22 segundos do que devia. Ó, Sra. Deputada, desculpe, Isso, mas e está enganada. repetiu. Está enganada. Porque nós estamos a trabalhar, estamos a falar sobre Sobre 3 três. pontos. Tudo Portanto, bem. é 3 Tudo bem. vezes o tempo, 3 minutos. Peço desculpa, Sra. Pode Presidente. falar 9 minutos. Peço desculpa, Sr. Muito Presidente. obrigada. Mas eu Era a gostava... intervenção que queria. Eu gostava de falar, ou dizer ao Sr. Vice-Presidente da Câmara e aos Srs. Deputados aqui presentes e público, que o Sr. Deputado Nuno Guzmão, se tivesse tanta categoria como diz, já tinha ganho as eleições. Não ganhou. É um. E porquê que um veio para aqui dar lições a toda a gente como se fosse um iluminado? Lamento, isto é... Ultimamente, ele tem posto em xeque tudo o que o Sr. Vice-Presidente diz, o que diz em 9, e o Sr. Deputado Nuno Guzmão não se enxerga mesmo. O senhor não se enxerga. Era melhor começar a enxergar-se. Porque... Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Presidente da União de Freguesias do Oeiras. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu não quero entrar em posições políticas sobre o Decreto-Lei 57 de 2018. 19, perdão. Este Decreto-Lei da descentralização das competências. Por 2 razões fundamentais. A primeira é porque ainda não foi votado no Executivo da União de Freguesias a posição que a União de Freguesias do Oeiras, Passo de Arcos e Caxias
vai reportar à DEGAL. E, por outra, também ainda não foi à Assembleia de Freguesia. Contudo, deixo aqui, enfim, um pequeno comentário que me parece estranho que a um mês de eleições europeias e a poucos meses de eleições legislativas se deem às autarquias 2 meses, que não chegaram a 2 meses, para tomarem uma posição relativamente à descentralização de competências. Isto revela que quem faz estas leis não tem a mínima noção do que é gerir pessoal, do que são as estruturas organizacionais das instituições autárquicas, não tem o mínimo respeito pelas autarquias, porque nós nem sequer fomos consultados relativamente a metodologias, a prazos e a procedimentos relativamente a esta descentralização. Não sei se a Câmara Municipal vai transmitir algo sobre isto, porque não é, na agenda não está a discussão desta norma, mas como isto foi chamado à colação, não quero deixar de deixar esta minha posição, que ainda não é uma posição formal, mas que é, de facto, algo que ronda a indignação por este decreto-lei ter saído como saiu e nos termos em que saiu. Muito obrigada. Sr. Presidente, quero o senhor usar a palavra, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores e senhores deputados. Permitam-me usar da palavra porque, de facto, está-se a discutir aqui uma questão política importante. Eu não vou falar, naturalmente, na questão da legislação atual que entrou recentemente em vigor relativamente ao quadro jurídico que estabelece as condições de transferência de competências dos municípios para as freguesias. Aliás, é um assunto que não está na ordem do dia hoje, nem está na ordem de trabalhos, e, portanto, este assunto foi introduzido, penso que um pouco à margem, o que está aqui a ser discutido hoje é isso. E, naturalmente, que na oportunidade que vier a ser criada, com certeza que este assunto irá ser discutido aqui na Assembleia Municipal, não deixará de o ser também na Câmara Municipal. Mas gostaria de fazer um comentário, porque há coisas que não podem ficar propriamente em vão. E eu acho que era importante que, quando falamos de democracia e de história e de memória, saibamos aquilo que estamos a dizer. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Nunes Romão não tem a mínima ideia da história deste Conselho. Não tem a mínima ideia. Porque se tivesse alguma ideia do que é este Conselho, do que foi este Conselho, de como se forjou este Conselho, saberia que Oeiras foi o segundo município a transferir competências para freguesias em Portugal, na área metropolitana de Lisboa. Mas não sabe, não tem a obrigação de saber, naturalmente. Mas, enfim, cada um ostenta a sabedoria que naturalmente sabe. De resto, também lhe recomendo, ali os deputados da CDU devem estar satisfeitíssimos, porque o camarada aqui do lado direito utiliza exatamente a mesma linguagem. De maneira que, às vezes, não falta termos presunção quando falamos. É importante, quando falamos, tenhamos também algum conhecimento. Eu quero lhe dizer que, da minha parte, rejeito e repugno categoricamente a expressão centralista. Se Vossa Excelência está ao nível da União Soviética antes de 1989, estamos de acordo. Portanto, há muitas semelhanças. Como sabe, o centralismo não é um conceito das democracias. O centralismo faz parte, digamos assim, do léxico das ditaduras marxistas e, portanto, o que se usa, digamos, aquilo que é a expressão adequada, ou é centralizador, ou é descentralizador, ou é centralização ou descentralização. O centralismo é uma expressão que, de facto, é essencialmente marxista e aplica-se aos sistemas em que a democracia parece que vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Em baixo dizem-lhe quais são as decisões que devem tomar, eles votam as decisões e depois em cima tomam-nas. Era assim que funcionava e ainda funcionam de certa forma os partidos comunistas, por muito que custe ali à CDU. Agora, da minha parte, quero dizer que rejeito liminarmente uma situação dessas e fico surpreendido. Talvez o CDS, o novo rumo que esteja a seguir, o conduza exatamente a um qualquer ditador. Não, talvez se esteja a aproximar, já nada me surpreende. Mas recomendava-lhe que tivesse mais cuidado com aquilo que diz. Por outro lado, penso também que há aqui um paternalismo que, de facto, politicamente é repugnante.
Meu Deus, não podemos deixar de fazer. Não podemos deixar de fazer. E eu tenho que criticar acerrimamente esta questão. Mas desde quando é que um deputado do CDS se quer sobrepor à soberania dos presidentes de junta e das juntas de freguesia? Eu nunca vi uma coisa destas. O seu deputado tem que ter mais cuidado. O seu deputado não é o paizinho dos presidentes de junta e das juntas de freguesia. Esta de vir para aqui dizer que a história, que a Câmara, que é legítimo, etc. A verdade é esta. Eu desafio a dizer-me quais são os montantes que os municípios da área metropolitana de Lisboa transferem para as freguesias respectivas. E depois demonstre-me onde é que há mais descentralização do que aqui em Oeiras, com exceção de Lisboa. Não é? Portanto, depois mostre-me isso. Mas eu gostaria que tivesse esses números, que não tem. E, portanto, até admito que haja 1 ou 2 municípios, além de Lisboa, que tenham um processo diferente do de Oeiras. Admito que sim. Mas quero dizer que a maioria não tem. E, portanto, mas isso também tem a ver com a história de cada município. Os presidentes de junta, eles é que têm que dizer o que querem, o que está mal e o que está bem. Não é o CDS que vem aqui dizer que os presidentes de junta deste Conselho não têm autonomia, não sabem aquilo que querem, não sabem gerir a sua freguesia. Na verdade é isso que o senhor está a dizer. O que o senhor está a dizer é verdade, o que o senhor está a dizer é exatamente isso. O senhor está a tentar, desculpe, e é de facto censurável. O senhor não pode vir para aqui dizer, não é, a tentar lançar veneno nas hostes. Não é? Claro, obviamente, também está no seu papel, também é legítimo. Politicamente também é legítimo. Por isso, politicamente, está-me a ouvir. Politicamente está-me a ouvir. E, portanto, o senhor não pode vir para aqui, não é, dizer que esta Câmara Municipal é uma Câmara centralista, não é? Centralista, não é centralizadora, centralista, e que, de facto, considera como menores e sem importância os presidentes de junta e as juntas de freguesia, quando, na realidade, o CDS não tem nenhum presidente de junta, não é? Não tem nenhum presidente de junta, não lidera nenhuma junta de freguesia e está muito preocupado com as competências das freguesias. É uma coisa estranha, não é? Portanto, nessa matéria, o senhor politicamente pode dizer o que quiser, mas não venha para aqui, porque eu sei como é que esse processo funciona. O senhor já tentou isso, já uma vez aqui nesta Assembleia, e quero dizer que são métodos que eu rejeito, e que não posso deixar de denunciar. Já nesta Assembleia, o Sr. Mocação desafiou o Presidente da Junta de Algés, da União de Freguesias de Algés, para se pronunciar sobre uma determinada questão, para depois o senhor falar a seguir a ele. Para falar a seguir a ele. Depois de ter ouvido uma conversa ali no corredor. Eu quero dizer que isso são golpes baixos que não devem ser utilizados nesta Assembleia Municipal. E é, Sr. Deputado, quero lhe dizer, Sr. Deputado, quero lhe dizer que eu não me desculparei em nada. Quero dizer que não o desculparei em nada. O senhor, se quiser jogar limpo, joga limpo. Se quiser jogar sujo, terá a resposta adequada. De uma vez por todas, Sr. Deputado, jogue democraticamente. Não tente virar as pessoas umas contra as outras. Não tente fazer isso, já o fez. Eu quero dizer que denunciá-lo-ei sempre que o faça. Quando quiser atuar democraticamente, atue democraticamente. Agora, quando quiser fazer um jogo que não é limpo, então terá aqui para o denunciar. E quero dizer que não é democrático aquilo que o senhor está a fazer. Desde logo, esta Câmara Municipal é uma Câmara eleita democraticamente, como o poder democrático deste país, e, portanto, também lhe recomendo que as expressões utilizadas em ditadura não as utilize aqui. Ou então vá estudar um bocadinho de ciência política para que o seu discurso seja um bocadinho mais em conformidade e mais coerente. Sr. Presidente, quero continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu concluí. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Gusmão, o senhor quer usar a palavra? Claro que sim. Depois desta intervenção era impossível não utilizar a palavra, não é? Ó, Sr. Presidente, muito rapidamente e começando pelo fim. E vai perceber que não tem razão alguma para pedir desculpa. Começando pelo fim. Quando as propostas vieram aqui, eu já não me recordo qual foi exatamente a sessão, e a que está-se a referir, teve que ver com o mercado de Algés e do mercado de Linda a Velha e o mercado de Oeiras, creio eu. Não me recordo exatamente porquê, e desafio o Sr. Presidente a dizer aqui qual foi a conversa de corredor que eu ouvi, porque isso é tentatório contra a minha honra, desafio aqui a dizer qual foi a conversa de corredor que o senhor ouviu, eu a ouvir. Todos nós aqui que estivemos nessa sessão percebemos rapidamente aqui, e por isso é que eu pedi, não tinha que ver com informações, porque não as tinha, as únicas informações que eu as tive foi exatamente aqui nessa Assembleia, gostava de perceber qual era a posição relativamente a estes dois mercados e às obras
nessa Assembleia. O Sr. Presidente talvez não se lembre disto, mas eu lembro. Eu lembro. Porque não ouvi pronunciamento algum. Pronto. Mas eu desafio o Sr. Presidente a dizer aqui qual foi a conversa de corredor que me ouviu ouvir. Muito bem. Isto teve que ver com isto. Deixe-me só dizer-lhe outra questão. Muito rapidamente, Sr. Presidente. Muito rapidamente. O senhor pode não concordar, tal como eu posso não concordar com outras questões. A questão da semântica de ser centralista ou centralizador, o Sr. Presidente está-se a aprender com pormenores que eu acho que não são relevantes. Eu disse aqui que esta Câmara, e não é a primeira vez, que o digo, não é a primeira vez que faço essa observação política, eu só faço observações políticas, ao contrário de pessoas da sua bancada que fazem observações pessoais, como ainda agora ouvi e não ouvi, a ter um termo relativamente a esta questão. Eu só faço observações políticas, não faço observações pessoais, por muito ridículas que elas sejam. E aí eu gostava de ter visto a sua indignação, porque essa observação que foi preferida aqui desprestigia, não é a mim, que a mim, como dizia um cavaleiro espanhol, eu até nem sou, digamos, com um apreciador de tauromaquia, mas há uma expressão bastante utilizada nessas questões. Agora, não pode, e eu percebo que isto seja um jogo político, agora, não pode vir-me acusar a mim, enquanto deputado do CDS, de ser desonesto politicamente. Não o fui, não o fomento e desafio qualquer presidente de junta de freguesia aqui a dizer quando é que eu fui desonesto politicamente. A tentar colocar, seja quem fosse, um contra o outro. E digo-lhe já a resposta, não há um único que seja capaz de ter uma vírgula relativamente a esta matéria, Sr. Presidente. Um único. Simplesmente porque isso não existiu. Não existiu. Agora, volto a dizer exatamente o mesmo, e disse, e o Sr. Presidente ainda não estava na sala, não sei se ouviu ou se lhe transmitiu. Quem ganhou legitimidade e de uma forma maioritária foi o Sr. Presidente, que está aqui nestas últimas eleições. Eu não questionei isso. E é a sua forma de estar, é a sua forma de governar a Câmara. É uma opção política, claro que sim. A maioria, inclusive, concordou. Há outros que não concordarão com essa forma de estar politicamente. E que é legítimo. Perfeitamente legítimo. Que eu e outros não o concordem. Realmente os números que pediu não os tenho aqui e seria impossível tê-los. O que eu gostaria de ter era que esta Casa tivesse números atempadamente, de uma forma tão célere como o Sr. Presidente exigiu agora aqui relativamente a outros números. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, com certeza. Deixe-me só fazer um comentário. Sr. Deputado, nós estamos aqui a discutir uma questão. O senhor afirmou várias vezes que esta Câmara era centralista. E é sobre esse assunto que, na realidade, o Sr. Presidente se pronunciou e muito bem. Pronto, muita coisa o senhor disse. Muita coisa o senhor disse. Eu só uma coisa lhe reconheço e tenho de realmente lhe pedir desculpa por algumas afirmações que aqui são feitas diretamente. Mas isso sou eu mesma que lhe peço desculpa porque não deveria de admitir que assim fosse. Mas, de resto, o senhor fez acusações a esta Câmara que realmente são de uma injustiça extraordinária. E, por isso, compreende-se perfeitamente que o Sr. Presidente lhe tenha respondido. Mas o Sr. Presidente não precisa da minha defesa. Ele sabe perfeitamente defender-se a si próprio e a esta Câmara Municipal. Sr. Presidente, por favor, queira usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Nuno Guzmão continua a reincidir. E eu gostaria de dizer o seguinte, não é pelo facto de reincidir que fica sem resposta. Na verdade, quem ouve esta Assembleia Municipal, e esta Assembleia Municipal é transmitida através da internet, e não é pelo facto do Sr. Deputado Nuno Guzmão dizer que esta Câmara, que é centralista, que sempre foi, que é um estilo, e disse mesmo que eu vou dizer, que é a minha forma de estar politicamente, que é a forma deste Presidente da Câmara estar politicamente. Sr. Deputado, conhece-me muito mal, conhece-me há muito pouco tempo para que eu lhe permita fazer juízos a meu respeito. Ando aqui há muito tempo, não é? Tem a mesma legitimidade política que eu, mas tenha paciência. Não faça juízo a meu respeito, porque eu nunca os fiz a seu respeito.
E o senhor está a fazer aqui juízos, não são políticos apenas. O senhor está a dizer que a forma de estar politicamente deste Presidente é esta, centralista. Não é pelo facto do seu deputado Nuno Guzmão gritar aos quatro ventos que esta Câmara é centralista, que ela o é. Não, é exatamente o contrário daquilo que o seu deputado Nuno Guzmão diz. E só a ignorância da vida política deste Conselho é que o pode levar a dizer que esta Câmara é centralista, porque nunca foi. E, portanto, eu tenho que retorquir e dizer-lhe que o senhor pode dizer 1000 vezes que a Câmara é centralista, mas não é. E as pessoas que estão lá fora, os cidadãos, os eleitores, sabem que esta é uma Câmara próxima das pessoas. E quando uma Câmara é próxima das pessoas, nunca pode ser centralizadora, corrijo eu. E, portanto, não basta que o senhor chegue aqui a uma Assembleia Municipal, o senhor hoje disse mais de 20 vezes que esta Câmara é centralista. Mas, desculpe, e que é a história deste Conselho, que é a história deste Presidente da Câmara. Sr. Deputado, não lhe permito que faça juízos sobre o meu conceito de democracia, não, tenha paciência. Não lhe permito que faça esse tipo de considerações, porque a história deste Conselho é exatamente a inversa daquela que o senhor quer fazer crer. E não é pelo facto de um neófito que aqui chega neste mandato que vem dizer ou reescrever a história de 30 anos. Não é o senhor que vai reescrever a história. Disse, obrigado. Muito obrigado. Sr. Presidente da União de Freguesias de Carranchide e Queijas, faz favor. Caro Presidente da Câmara, obrigado. Em relação a este tema, dizer-lhes que, em primeiro lugar, e vou falar aqui em nome de todos os Presidentes de Junta, se me permitem, dizer-lhes que nós não somos nenhuns coitadinhos e nós vencemos as eleições. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer, tal como já mencionei várias vezes nesta Assembleia Municipal, que trabalhamos em estreita relação com a Câmara Municipal de Oeiras. Há um dia da semana, todas as sextas-feiras à tarde, o Presidente da Câmara tem na sua agenda um tempo destinado a ouvir e a receber todos os Presidentes de Junta. E isso tem acontecido. Todos os vereadores, toda a equipa da vereação tem-nos recebido e ouve-nos e ajuda-nos sempre que necessitamos. Sempre que ocorre algum problema nas nossas uniões de freguesia ou nas nossas juntas de freguesia, eles estão sempre disponíveis, seja durante a semana, durante a noite, fins de semana e feriados. Tanto eles como as suas equipas de adjuntos e assessores. Por último lugar, nós os 5 temos uma boa relação, apesar de termos um Presidente que é de outra cor política, e sempre, por várias vezes, desde o início do mandato, o deputado Nuno Guzmão tenta beliscar aqui a nossa relação entre nós, Presidentes de Junta, e entre o Executivo. Mas dizer-lhe que, sempre que precisamos de falar sobre algum tema, decidimos entre nós quem é o nosso porta-voz. Por isso, tenha atenção a isso, não vale a pena falar por nós. Nós não somos nenhuns coitadinhos e sempre que precisamos, levantamos a nossa voz e dirigimos ao Presidente da Câmara e ao seu Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Bem, meus senhores, vamos passar à votação destes pontos